Eu, Vicente Ávila Neto, sou cirurgião cardiovascular, sou titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia e integrante aqui do Hospital da Beneficência Portuguesa. E o que a gente percebe nessas reuniões clínicas é exatamente isso, a atualização, tanto de tratamento como diagnóstico e aquilo que o hospital nos fornece, ou seja, todos os recursos necessários para que a gente continue dando todo o atendimento e atenção que o paciente merece. Meu nome é Fernando Oliva, eu sou diretor do Instituto de Arritmias Cardíacas da Beneficência Portuguesa de São Paulo e eu vou falar sobre as novidades que existem em termos de diagnóstico e tratamento farmacológico da síncope. Como os senhores sabem, a síncope ela é uma das causas mais frequentes nas salas de emergência. E desses casos nós temos que identificar aqueles que apresentam o risco de morte ao indivíduo. Por isso, eu já inicio solicitando que o Dr. Fernando faça a sua apresentação sobre a abordagem diagnóstica e tratamento farmacológico da síncope. Obrigado, Vicente. Bom dia a todos. Então, como o Vicente falou, eu vou falar sobre síncope, né, o tema síncope, que é, de novo, na abordagem diagnóstica e tratamento farmacológico. Como o Vicente falou, só ressaltando aqui a importância da síncope, né, que a prevalência de 9,5 por 1.000 habitantes com incidência bimodal. Tem dois picos, um pico entre 10 e 30 anos e outro pico acima de 60 anos. Sua incidência é de 5,7% em pacientes entre 69 e 79 anos e 11% em pacientes acima de 80 anos. Quase 40% da população experimenta pelo menos um episódio de síncope durante a vida. 10% das quedas na população idosa é causada por síncope. Ela provoca um aumento da morbidade de 6% e aumento de pequenas lesões, da chance de pequenas lesões em 29%. Ela também provoca impacto na qualidade de vida, né? Dois pequenos estudos demonstraram que na população estudada, 73% dos pacientes apresentaram algum grau de ansiedade ou depressão, 71% dos pacientes alteraram a atividade, os horários de suas atividades de rotina, 60% pararam de dirigir e 37% mudaram de emprego. Aqui só para mostrar que a maior causa de síncope diagnosticada é a neuromediada. Só que a principal causa de síncope é de origem indeterminada ainda, né, que conta com mais de 1/3 das causas de síncope. Então o que acontece? Eu mostrei isso para dizer que os consensos ou os guidelines todos, eles focam muito o diagnóstico da causa da síncope, porque a grande maioria delas ainda é de origem indeterminada. O último consenso, então, foi o Consenso Europeu de 2009. Tá? Bom, o que muda? A primeira coisa que muda, o que é de novo? A definição de síncope até então é a perda autolimitada da consciência e do tônus postural com recuperação espontânea e completa sem intervenção terapêutica. O que mudou agora? É tudo isso, só que ele diz o porquê da perda transitória. É por hipoperfusão cerebral global transitória. Então, esse aqui é um fluxograma do guideline. Primeira coisa, deve ser perguntada, houve realmente perda da consciência? Se houve, essa perda ela foi transitória, teve início súbito, curta duração e recuperação espontânea? Se sim, aí você vai pensar em perda transitória da consciência. A síncope entra no diagnóstico diferencial das não traumáticas. Então, se ela for não traumática, você pode pensar em síncope. O importante aí é você avaliar se houve mesmo essa perda, se ela foi real ou foi aparente. Porque a perda aparente sem hipofluxo cerebral não conta como síncope, tá? Nos casos de convulsão, concussão ou psicogênica. A síncope, na realidade, tem que ter esse hipofluxo cerebral global transitório. Aí você entra no diagnóstico diferencial, neuromediada, hipotensão ortostática, arritmia e doença cardíaca estrutural. Bom, pegou o paciente com síncope, com suspeita de síncope ou com perda transitória da consciência, vai fazer 4 perguntas para começar. Houve perda completa da consciência?
ela foi transitória, início súbito e curta duração? O paciente teve recuperação completa, espontânea e sem sequelas? Perdeu o tônus postural? Se as 4 perguntas tiverem sim, você pode pensar em síncope. Que aí pensa em hipoperfusão cerebral. Bom, outra novidade. O paciente tem diagnóstico da causa de síncope incerto. É mandatório fazer estratificação de risco, ou seja, risco de recorrência ou risco de morte. Vários scores para avaliação de risco foram propostos, mas estudos recentes demonstraram que a sensibilidade, apesar de ser alta, boa, a especificidade é muito baixa. Então, grosseiramente, o que tem que ser observado? Presença de cardiopatia estrutural severa, alterações do eletrocardiograma, sintomas pré, tipo palpitação, dor precordial e anemia ou distúrbio hidroeletrolítico. Lembrando que a presença de cardiopatia estrutural e alteração no eletrocardiograma são os 2 maiores fatores de risco para mortalidade total e morte súbita cardíaca. Então, resumindo, o paciente teve perda transitória da consciência, tem suspeita de síncope, você faz a sua avaliação inicial. Você sugeriu que é síncope, faz o diagnóstico e, baseado no diagnóstico da causa, tratamento. Bom, se o diagnóstico é incerto, fazer estratificação de risco. Se for de alto risco, procurar a causa e tratar precocemente. Baixo risco, o único episódio, raros episódios, tratamento ambulatorial. Baixo risco, síncopes recorrentes, avaliação de síncope neuromediada ou cardíaca e tratamento guiado pelo eletrocardiograma. Como arma, ferramenta diagnóstica das causas de síncope, o que se tem hoje? Avaliação clínica inicial, tilt test, Holter, Looper externo, né? O Looper implantável, teste de esforço, estudo eletrofisiológico invasivo. Vários estudos já demonstraram que só com avaliação clínica inicial, história, exame físico, eletrocardiograma e massagem do seio carotídeo quando necessário, se faz o diagnóstico da causa de síncope em 38 a 40% dos casos, né? Ela só perde para o Looper implantável. O que tem de novidade nessas ferramentas diagnósticas hoje? A novidade está na avaliação clínica inicial e no Looper implantável. Dentro da avaliação clínica inicial, o que tem de novidade? É a avaliação do eletrocardiograma. Hoje a gente pega o eletrocardiograma e avalia o quê? Presença de bradicardia, bloqueio atrioventricular, taquicardia ventricular não sustentada, enfim. E fora isso, a gente procura as canalopatias, síndrome de Brugada, QT longo, QT curto, tem a presença de onda Epsilon, enfim, uma série de alterações. Só que a novidade é a síndrome da repolarização precoce, que eventualmente é confundida com o QT curto. O QT curto é o tempo reduzido de repolarização, né? A síndrome da repolarização precoce é o início precoce da repolarização. São duas coisas diferentes. E ela é caracterizada pela presença de onda J, que nada mais é... Dá para ver certinho? Que nada mais é esse entalhe no final do QRS, tá? A presença dessa onda J associada à síncope é um fator bastante importante no que prediz morte súbita, tá? Inclusive com fibrilação ventricular idiopática. E essa presença de onda J ela pode não existir, né? Ela pode se manifestar de outra forma, pela elevação do ponto J com supradesnivelamento em paredes específicas do coração. Então, parede inferior e inferolateral, tá? Bom, o que é novidade no Looper implantável? O Looper implantável já não é uma coisa muito nova. A novidade é o crescente número de estudos mostrando o benefício do uso dessa ferramenta. Eu optei por mostrar esse estudo aqui, que não é recente, mas ele foi bastante importante para elucidar o Looper como uma ferramenta diagnóstica. O estudo ISHU foi um estudo internacional de avaliação de síncope de origem determinada. Estudo prospectivo, multicêntrico, teve o objetivo de analisar a contribuição do diagnóstico do gravador de Looper implantável em grupos pré-definidos com síncope de origem determinada. Foram estudados 198 pacientes separados em 4 grupos,
com 3 ou mais episódios de síncope em 2 anos, com segmento de 3 a 15 meses. O endpoint primário, análise do traçado eletrocardiográfico no primeiro episódio de síncope. Então eles foram separados em 4 grupos, né? Basicamente 3 grupos. Um com estudo eletrofisiológico negativo e bloqueio de ramo, o outro cardiopatia estrutural e estudo eletrofisiológico negativo, e um grupo sem cardiopatia estrutural submetidos a tilt test. Bom, desse grupo, 82 pacientes apresentaram tilt negativo e 29 pacientes tilt positivo. Recorrência de síncope foi igual nos 2 grupos, 34%. Em 8% foi documentado, do grupo tilt negativo foi documentado bradicardia e em 46% assistolia. No grupo tilt positivo, 12% foi reconhecido bradicardia e 62% foi detectado assistolia. Lembrando que nesse grupo de tilt positivo existia resposta vasodepressora e mista. Então, observações interessantes desse estudo. Os 2 grupos apresentaram a mesma taxa de recorrência de síncope. Os períodos de assistolia causados por parada sinusal foram precedidos por períodos de bradicardia progressiva ou taquicardia seguida por bradicardia progressiva. E períodos de pausas longas foram gravados na maioria dos eventos sincopais. Bom, períodos de pausas longas foram gravados na maioria dos eventos sincopais. E em pacientes com tilt positivo, resposta vasodepressora e mista, foram gravados assistolias prolongadas durante os períodos de síncope. Bom, esses achados sugerem que em ambos os grupos a síncope foi neuromediada e que o reflexo predominante mais frequente foi o cardioemitório com pausas prolongadas. E parece que episódios de síncope espontânea são causados muito mais por assistolia do que era esperado, tendo como base resultados obtidos com o tilt test, o qual não pode ser usado para predizer tipo de resposta que ocorrerá na síncope espontânea. Veja, essas são observações do estudo, são 198 pacientes. Tá? Bom, no grupo de 52 pacientes que tinham o bloqueio de ramo e estudo eletrofisiológico negativo, 22 pacientes apresentaram a recorrência. Desses 22, o Looper conseguiu detectar a arritmia como causa da síncope, né? Bloqueio atrioventricular em 63%, parada sinusal, sistolia e ataque sinusal. Em 3 pacientes ele não detectou arritmia. Observação interessante que pacientes com bloqueio de ramo, estudo eletrofisiológico negativo com síncope, lógico, a maioria das recorrências parece ter uma causa homogênea, que é a sistolia provocada por BAV paroxístico. E no grupo de cardiopatia e estudo eletrofisiológico negativo, 6% apresentaram a recorrência e o Looper identificou a arritmia nos 6 pacientes. Tá? Observação principal é que o Looper implantável parece ser uma boa ferramenta diagnóstica. E por que eu mostrei esse estudo? Porque depois desse estudo conseguiu-se fazer uma nova classificação para síncope. Porque antes a classificação de síncope era por etiologia, né? E agora conseguiu-se classificar a síncope pelo mecanismo causador da síncope. O que é importante? Um mesmo mecanismo da síncope pode ser responsável por mais de uma etiologia. Tá certo? E uma etiologia pode ter mais de um mecanismo. Então é importante saber o mecanismo para poder tratar adequadamente esse paciente. Depois do ISHU, que foi um estudo importante, vários outros estudos, uma meta-análise que eles fizeram de 570 pacientes, eles observaram que o Looper realmente era uma ferramenta diagnóstica boa. Então já no Consenso Europeu 2009, ele é classe 1 de indicação na fase precoce de avaliação dos pacientes com síncope, e que não tem critério de alto risco, ou pacientes com alto risco em que não se foi feito o diagnóstico. Tá? E é 2A em pacientes com síncope neuromediada, que se estuda a possibilidade de botar marca a passo para evitar traumas. Bom, depois, qual que é a novidade? Depois do guideline americano, do guideline europeu 2009, saiu um estudo, o maior estudo deles, que foi o Picture Register, né, que é um estudo prospectivo multicêntrico. Avaliou 570 pacientes com síncope e pré-síncope, e eles foram avaliados em média por 3 especialistas e realizado em média 13 tipos de exames sem diagnóstico. 12 meses de seguimento, 1/3 desses pacientes apresentou recorrência e o Looper ele conseguiu fazer diagnóstico em 78% dos casos.
Bom, apesar de toda a investigação feita em cima, todos os trabalhos mostrando o benefício do Looper implantável, ele é pouco utilizado. Estima-se que o número de pacientes com indicação é 4 vezes maior do que o número de pacientes submetidos ao implante. E 1/4 dos pacientes que são submetidos a implante não tem indicação precisa de Looper. Tá? Isso pode ser refletido porque falta de acesso aos guidelines, o procedimento é um procedimento invasivo, às vezes o paciente opta por não fazer. Né? E aqui, principalmente no Brasil, os convênios não pagam esse tipo, ou ainda não estão pagando, eventualmente um ou outro paga, mas a maioria não paga esse tipo de procedimento. Falar agora um pouco do tratamento farmacológico, óbvio que o tratamento farmacológico, quando a gente fala de tratamento farmacológico, fala de tratamento da síncope neuromediada. Tá? Atualmente, 4 drogas são muito utilizadas no tratamento da síncope, que é a midodrina, os beta-bloqueadores, os corticosteroides e inibidor de recaptação de serotonina. Midodrina não tem nem no Brasil, tem que pedir para importar. Né? De qualquer forma, a diretriz, o guideline europeu já aponta a midodrina como indicação 2B, quer dizer. E o beta-bloqueador é classe 3, é contraindicado. Tá? O que tem de novidade nisso? Depois do guideline, saiu o resultado de um estudo que chama Stand Trial, que avaliou a midodrina e comparou ao placebo e não mostrou benefício nenhum da midodrina nesse grupo de pacientes. Tá? E saiu também um subestudo do POST. O POST foi um estudo que avaliou o beta-bloqueador comparado ao placebo em pacientes com síncope neuromediada, também não mostrou benefício. Só que um subestudo do POST mostrou que o beta-bloqueador pode ser benéfico em pacientes com mais de 42 anos e hipertensos. Tá? Interessante foi uma avaliação da Sociedade de Arritmia Europeia. Eles avaliaram vários centros para avaliar qual a conduta dos médicos em relação aos pacientes com síncope na Europa. Eles demonstraram o óbvio, né, que as medidas gerais, elas disparadamente são as primeiras a serem tomadas no caso de síncope neuromediada, seguido do uso de fármacos. Né? Então, a midodrina sendo usada como primeira escolha, seguido do beta-bloqueador e os corticosteroides. A novidade aqui é o uso da ivabradina como tratamento da síndrome ortostática postural taquicardizante, tem mostrado bons resultados. E então está se começando a usar na síncope neuromediada, os resultados são bons, mas precisa de mais estudos. Né? Como conclusão, o que tem de novidade? Nova definição de síncope, onde entra na definição a perda transitória da consciência associada ou causada por hipofluxo cerebral global transitório. Tá? Eles focam muito o diagnóstico diferencial com outras formas de perda transitória da consciência. Tem que ser feita estratificação de risco em pacientes com síncope de origem determinada. Os fármacos continuam sendo segunda linha de tratamento da síncope neuromediada. A ivabradina apontando como uma possível novo fármaco no tratamento. E deve ser acreditada uma maior atenção ao Looper implantável como ferramenta diagnóstica nas causas de síncope de origem determinada. É isso. Obrigado. Eu sou a doutora Cecília Barcelos, sou médica da Beneficência Portuguesa desde 95, sou especialista em estimulação cardíaca pelo DECA, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, e hoje eu vou tentar falar para vocês sobre o que há de novo no tratamento com desfibriladores e marca-passo na síncope. Bom, primeiro bom dia a todos, gostaria de agradecer o convite e dizer que para mim ficou, agora que vocês já sabem diagnosticar a síncope, vamos tentar tratar. Síncope, como vocês já viram, ela é muito ampla e avalia abordagem de muitas patologias. E o mais importante que a gente tem que lembrar é que a síncope, quando ela é de origem cardíaca, a mortalidade é muito grande. E quando ela é de origem não cardíaca ou indeterminada,
a mortalidade é bem menor. Então, a grande definição que a gente tem que ter é se essa síncope é de origem cardíaca ou não. Porque esse vai ser o nosso grande diferencial. Se é uma síncope apenas neurocardiogênica ou se é uma síncope causada por isso aqui. Então, nós vamos dividir mais ou menos, eu tentei, é muito amplo o assunto, tentei dividir para vocês e falar um pouquinho do tratamento da síncope não cardíaca, aqui falando da síncope neuromediada e causada da síndrome do seio carotídeo hipersensível, e um pouco sobre as principais patologias em que a síncope é definição de tratamento. Então, as desautonomias, que são as síncopes neuromediadas, como o Fernando já falou, elas têm diferente resposta. E o marca-passo vai atuar onde aqui? A gente lembra que o débito cardíaco, essa fórmula todos vocês já conhecem, é responsável pelo volume sistólico versus a frequência cardíaca. No entanto, o marca-passo ele atua na frequência cardíaca e a maioria dessas síncopes, o que vai importar vai ser a vasodilatação frequente, que vai ser o reflexo mais dominante. Em relação à indicação de marca-passo nas síncopes mediadas, a gente tem vários estudos inicialmente que mostraram evidências clínicas de benefício. No entanto, todos esses estudos, eles foram, apesar de randomizados, eles foram abertos e nenhum era duplo cego. Então, surgiu a continuação do estudo INSHU, aqui já o INSHU 3, que mostrou resultados que o marca-passo como terapia guiada, ele reduziu a síncope significativamente. Nossa, então o nosso problema está resolvido. Só que quando a gente vai olhar o desenho desse estudo, vocês notem, o Fernando já mostrou a parte inicial, todos esses pacientes foram para Looper implantáveis, e depois que eles foram para Looper, foram separados os que tinham assistolias, e os que foram indicados marca-passo eram os que tinham pausas superiores a 6 segundos sem síncope, ou 5 com pausas superiores a 3 segundos. Descartados todos que tinham vasodilatação. Então, obviamente, que o número de indicação para esses pacientes são extremamente restritos. E essa meta-análise que saiu em 2012, que faz um compilamento de 46 estudos randomizados, ela mostra que não há evidência para indicar o tratamento com marca-passo na síncope neuromediada, tá? O American College coloca como uma classe 2A para síncopes neurocardiogênicas recorrentes e significativamente sintomáticas associadas à bradicardia documentada espontaneamente ou durante o tilt. E as nossas diretrizes que estão em prelo do DECA mostra como recomendação que o benefício do uso do marca-passo na síncope neuromediada documentada com bradicardia como primeira linha de tratamento, ele é controverso, devendo ser reservados para casos graves e recorrentes, não responsivos ao tratamento clínico apropriado e convencional. Bom, ainda nas causas não cardíacas, a gente tem a síndrome do seio carotídeo hipersensível. Um exame facílimo de fazer, que você faz no seu consultório, obviamente após auscultar as caróticas, apenas fazendo a massagem, você diagnostica isso. Aqui, a síncope vai ser importantíssima na indicação de marca-passo, tanto em classe 1, como em classe 2A, em classe 2B. A importância da síncope. Então, classe 1 é uma síncope recorrente em situações cotidianas que envolvem estimulação mecânica. O que são essas situações cotidianas? É o paciente que desmaia ao amarrar o nó da gravata. Esse caso desse paciente, que é um paciente meu, ele desmaiou ao dirigir o carro, tirar o carro da garagem, que olhava para trás. Então, recorrente em situações cotidianas, provocando uma sintonia superior a 3 segundos, documentada, e, obviamente, na ausência de medicamentos que podem estar causando essa depressão do sistema nervoso do nó sinusal. E classe 2A, quando ela é uma síncope recorrente, não documentada em situações cotidianas, mas faz uma resposta cardioinibitória à massagem. E ainda classe A, com uma síncope recorrente de etiologia indefinida, no entanto, você
quando você faz a massagem, ele reproduz, ele sincopa na sua frente. Ficou como classe 2B, a síncope recorrente de euteria indefinida, com a presença, quando você faz a sistolia, mas o paciente não reproduz esse sintoma. Bom, entrando agora um pouco nas patologias cardíacas, eu vou falar um pouco da cardiomiopatia hipertrófica, em que a síncope também vai ter um papel muito importante para o tratamento. Nós sabemos que a cardiomiopatia hipertrófica ela pode ser dividida em obstrutiva e não obstrutiva. E da forma obstrutiva, o marca-passo ele já foi muito badalado como indicação, bem como a ablação septal e a mectomia, tá? E qual seria a indicação de marca-passo na miocardiopatia hipertrófica? Né? Obstrutiva quando o gradiente for superior a 30 milímetros, quando você tiver sintomas com tratamento adequado e intolerância à medicação. O objetivo do marca-passo, o que o marca-passo faria na cardiomiopatia hipertrófica? A inversão da sequência de atrivação, melhoraria o esvaziamento do ventrículo esquerdo, diminuiria o efeito Venturi, causando um dissincronismo interventricular e reduzindo o gradiente. Bom, muito foi se falado, eu peguei uma época em que indicávamos pré-CDI, em que indicávamos muito marca-passo na cardiomiopatia hipertrófica, e sempre tinha uma história de que o marca-passo ele era placebo. Eu nunca vi ser placebo com redução de gradiente. Esse estudo que foi publicado em 2013, ele mostrou que o marca-passo realmente ele tem seu benefício em melhorar sintomas. O grande problema é que ele altera pouco ou nada a função do ventrículo esquerdo. E por isso é que ele não é mais uma primeira escolha para a indicação na cardiomiopatia hipertrófica. E a outra coisa, e as grandes limitações dele, porque ele vai pegar um grupo restrito, a gente vai ter que fazer uma pré-excitação ventricular, causando um PR curto, e os pacientes muitas vezes desenvolvem fibrilação atrial, porque estrangula o átrio, que é catastrófico nesse tipo de paciente. E o nosso grande vilão, a morte súbita. A gente sabe que a morte súbita cardíaca em atleta, 36% dos casos são causados por cardiomiopatia hipertrófica. E o marca-passo não previne a morte súbita. Nesses casos, então, na estratificação de risco da cardiomiopatia hipertrófica, esses são dados, você vai para a indicação de cardiodesfibrilador implantável agora, não mais marca-passo, mas o desfibrilador, a síncope inexplicada, ela vem aqui como um fator muito importante nesses pacientes para a indicação de desfibrilador, tá? O risco de morte súbita em relação à idade, quando você vê em pacientes mais jovens, vocês notem que abaixo dos 18 anos, uma síncope inexplicada com menos anterior a 6 meses, ela é responsável muitas vezes por eventos fatais. Então, tomar muito cuidado com síncopes em crianças ou jovens com cardiomiopatia hipertrófica. Tá? Esses são dados do doutorado do Dr. Paulo Medeiros, que avaliou a indicação de desfibriladores na cardiomiopatia hipertrófica. Não levar em conta apenas síncope, porque dos 20 pacientes da corte dele que foi para desfibrilador, o que nós tivemos? 4 pacientes em uso de desfibrilador voltaram a ter síncope. Tá? E, no entanto, 4 tiveram taquicardia não sustentada e 4 tiveram sustentada em FV. Já agora, no pós-doutorado dele, eles mostram para a gente que, realmente, quando você associa 2 fatores de riscos para indicação de desfibrilador na cardiomiopatia, e os principais fatores foram síncope e o septo superior a 30 milímetros, aí sim você consegue realmente discriminar melhor quais seriam os pacientes que seriam indicados desfibrilador na cardiomiopatia hipertrófica, tá? E como eu falei, a síncope também está bem presente na população jovem, que aqui recebeu o desfibrilador nesse trabalho e também tiveram eventos, choques apropriados e eventos arrítmicos, a síncope está bem presente. E o American College já colocou como o desfibrilador sendo razoavelmente indicado, ou seja, uma classe 2A, quando você tinha síncope inexplicada associada a um desses fatores de riscos,
tá? Então, o que nós temos em relação à indicação de CDI? Essas são as nossas diretrizes de 2007, ele é classe 2A, quando o paciente apresenta um ou mais de fatores maiores para miocárdio, para morte súbita. Lembrando que a síncope nesses pacientes, ela é o principal, principalmente com esses dados do pós-doutorado do Dr. Paulo, para a gente estar sempre associado como um fator muito importante associado a outro. Passando agora para a displasia ritmogênica de ventrículo direito, que é uma doença genética, tá? Em que o miocárdico, ele vai ser todo, vai ser novamente coisa por fibrose, por gordura. Eu gostaria de lembrar aos senhores que o eletro é bem patognomônico da displasia ritmogênica. Em 82% dos casos nós temos a onda epsilon. Então, o eletro, como foi bem falado, é um exame muito simples de ser realizado e para a gente ele tem que fazer parte sempre do nosso arsenal, tá? A indicação de desfibrilador, ele entra como, mais uma vez, a síncope de origem indeterminada, determinando um fator importante para a indicação do desfibrilador na displasia ritmogênica de VD. A síndrome de Brugada também, lembro para vocês os 3 tipos de Brugada, tá? Para os eletros, para vocês sempre atentarem para os eletros, e que, lembrando que muitas vezes o paciente é totalmente assintomático, fora da crise, e na crise ele pode ter palpitações, tontura, síncope e, infelizmente, morte súbita, tá? O CDI, o tratamento de escolha na síndrome de Brugada é o CDI, a síncope está aqui como indicação, colocando esses pacientes como alto risco quando ela está presente. Há sempre uma divergência muito grande quando se fala em Brugada, porque nós temos o grupo da Silvia Prioli e o grupo dos Brugadas que não indicam, o pessoal da Silvia Prioli não indica o estudo eletrofisiológico na síndrome de Brugada, e apesar do Brugada indicar, isso ainda é sempre uma briga entre os dois, mas quando você ele é indicado como um classe 2A, quando você tem um paciente com sípio de origem inexplicada e você está procurando uma estratificação aí para ver se você vai induzir, apesar de não ser um consenso, tá? Terminando, apenas lembrando para vocês os últimos trabalhos que saíram agora, no Arrhythmia de 2013, quando nós estamos falando de síncope na cardiopatia isquêmica, que aqui eu ficaria dando uma aula para vocês, vocês têm que lembrar que o desfibrilador, quando nós temos uma síncope num paciente isquêmico de origem inexplicada, se a fração de ejeção for menor que 35%, o desfibrilador é altamente recomendável. Se essa fração de ejeção estiver entre 36% e 49%, no estudo eletrofisiológico induzindo, o desfibrilador também é altamente recomendável. Quando você está falando de cardiopatias não isquêmicas, a gente abre um leque, e aqui eu lembro para vocês que uma síncope inexplicada na tetralogia de Fallot, eles colocam como desfibrilador, isso é uma coisa nova, o desfibrilador indicável. E a gente tem no miocárdio não compactado, principalmente com fração de ejeção abaixo de 50, tá? Displasia ritmogênica, né? E na doença isquêmica, na cardiomiopatia que não seja isquêmica, dilatada, com fração inferior a 35%, ele também é altamente indicado. Eu sei que o tema é extremamente amplo e que gera bastante dúvidas, e eu espero tentar resolvê-las um pouco na discussão. Muito obrigada. Hoje a gente sabe que 70% dos pacientes com síncope neuromediada, eles respondem ao tratamento só com as medidas gerais. 30% não responde, né? Com relação a fármacos antiarrítmicos, é óbvio que a gente vai tentar antes por um procedimento invasivo, né? Então, a gente sempre tenta medidas gerais, segunda opção, fármacos, né? Lógico, isso na ausência de uma pausa ou uma sistolia evidenciada no exame, né? Ou induzida ou no lúper, ou alguma coisa diferente disso. Por que eu estou falando isso? Porque
As evidências hoje para indicar uma prótese, na síncope neuromediada ou marca-passo, são muito baixas, né? E elas são muito controversas. Você vê, a doutora Cecília já mostrou um monte de trabalho aberto que foi muito questionado. O ISHU 2, ele avaliou esses pacientes, ele só avaliou pacientes com síncope neuromediada e ele mostrou o benefício, só que aí ficou a dúvida, e o efeito placebo, né? Porque ele não fez um grupo controle, daí saiu o ISHU 3. E o ISHU 3 realmente demonstrou o benefício, só que quando você vai avaliar, é o que a doutora Cecília falou, vai avaliar o grupo de pacientes, você tem que tratar 4 pacientes para salvar um, para deixar um livre de 5. E você tem que implantar mais de 3.000 dispositivos para tratar 11. 11 não, 110. Então, quer dizer, é difícil, né? Mas é isso, eu trataria o máximo possível e lógico, quando tem uma evidência de uma sistolia, óbvio que eu indico o marca-passo, né? Mas tentar sempre medida geral antes. Os pacientes que sincopavam, que tinham traumas, eles continuaram, que tiveram síncope com trauma, continuaram tendo síncope com trauma. É uma população que quando você olha, que ótimo, você vê aquele gráfico do resultado, olha como melhorou. Só que quando você vai ver, é uma população extremamente selecionada. Então, fica muito difícil. Como eu falei, o marca-passo, a gente tem que lembrar que ele atua em frequência cardíaca, mas nessas síndromes, o mais importante é a vasodilatação. E eu queria apenas complementar uma coisa muito importante. Na síndrome do seio carotídeo, é muito importante o marca-passo ele está bem indicado quando ela é somente cardioinibitória. Quando ela tem um componente também de vasodilatação, você tem que avaliar isso muito bem. Doutor Fernando? Bom dia a todos, parabéns pela aula e pela condução. 2 questionamentos. Primeiro, qual é a ação da ivabradina, qual o trabalho que fala sobre, você vai falar, você citou, você vai explicar. E o segundo, eu gostaria de saber qual é o posicionamento de vocês em relação ao tilt training, que é uma nova forma de tratar esse tipo de evento e que é muito subutilizado e os resultados me parecem, aonde eu vou e participo, bons. Quando eu falei da ivabradina, eu vi o semblante, assim, esse sorriso estampado. Na realidade, a ivabradina, ele mexe em canal de sódio, né, ele diminui o automatismo do nó sinusal. Na síndrome ortostática postural tacardizante, o principal sintoma do paciente, lógico, fora a tontura, eventualmente síncope, é a palpitação que ele sente, né? Então, a ivabradina age diretamente nessa situação, tá? Com relação à síncope neuromediada, o mecanismo ainda não é bem certo. Diz que ele suprime a taquicardia que precede a resposta vagal, mas não está muito bem estabelecido. Quem está estudando isso é o Sheldon. Depois eu te passo a referência de 2013. Tá? É um estudo único, baseado nesse estudo, outros estudos estão sendo lançados, se eu não me engano, até um randomizado, tá certo? Com relação ao tilt training, hoje, se eu não me engano, a indicação é classe 2B de indicação. Por quê? Porque as evidências, a princípio, mostraram muito benefício, só que, conforme for passando o tempo, a adesão dos pacientes ao tilt training cai muito e a resposta, consequentemente, também cai. Existem outras formas hoje de orientação do paciente que promovem tanto a melhora quanto o tilt training. Então o paciente vai em casa, o nome em português agora, mas são manobras que você aumenta o seu tônus muscular e você pode fazer em casa. Eu queria, na verdade, instigar a discussão em 2 temas. Um é em relação ao lúper implantável, né, e bloqueio de ramo. Quer dizer, bloqueio de ramo esquerdo e síncope se demonstrou através tem se demonstrado através de diversos estudos que tem um percentual muito grande de pacientes que têm, mesmo com estudo eletrofisiológico negativo, síncope assistólica. Você indicaria diretamente o marca-passo sem o estudo eletrofisiológico no paciente com bloqueio de ramo esquerdo e síncope? É uma pergunta interessante. A segunda é o seguinte: vocês não acham que existe um contrassenso em relação à indicação do marca-passo na síncope neurocardiogênica? Porque, veja, o que os estudos de lúper implantável têm demonstrado é que existe um percentual muito grande de pacientes de QRS estreito, sem um distúrbio de condução atrioventricular aparente, que fazem síncopes assistólicas, ou seja, indicando um mecanismo neuromediado.
Quando se registra uma síncope assistólica com um looper implantável, se indica o marca-passo. Entretanto, não se indica o marca-passo quando se tem um indivíduo que faz 20 segundos de assistolia num teste de inclinação. Vocês não acham que isso é contrassenso? A gente teve um caso típico de uma paciente com bloqueio de ramo esquerdo, que o estudo foi negativo e depois ela fez um BVT, né? Eu lembro muito bem desse caso. Eu acho que é uma pergunta difícil. Tem um trabalho, se não me engano, italiano, que ele indica, né? Se o paciente tiver com bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio de ramo esquerdo, eu estou falando aqui, bloqueio completo do ramo esquerdo, obviamente, tá? Que é RS alargado, que estaria indicado sim um marca-passo. E eu acho, Tarcísio, que o marca-passo na síndrome neurocardiogênica, a minha opinião pessoal, é que os benefícios dele são para populações extremamente inespecíficas. E como você falou, em tilts a gente vê pausas muito maiores, né, e que a gente controla sem indicação de marca-passo. Eu acho que para mim, pessoalmente, indicar o marca-passo na síndrome neurocardiogênica, acho que o tempo todo que eu fiquei na clínica, acho que a gente viu uma indicação, né? Eu acho pacientes extremamente restritos, casos, só se tiver alguma coisa associada. Eu, pessoalmente, acho que vou pensar umas 5 vezes antes de indicar o marca-passo na síndrome neurocardiogênica. Por todos esses, como falei, essa população do enxergo é uma população extremamente selecionada, que já tinha passado por looper, que tinha tido com pausas a sistolia, mesmo assim, ela foi totalmente selecionada, tiraram todos que tinham vasodilatação. Então, se você for olhar, é um paciente que muito difícil de você ter ele no mundo real. Na realidade, essa pergunta é excelente. Então, o que acontece? O paciente bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio de ramo esquerdo geralmente infere cardiopatia. Então, eu jamais indico marca-passo em paciente com bloqueio de ramo esquerdo sem estudo eletrofisiológico, né? Porque a causa da síncope pode ser uma taquicardia ventricular, não sei. Bloqueio de ramo esquerdo é difícil ter bloqueio de ramo esquerdo sem cardiopatia estrutural. Então, a resposta à primeira pergunta, via de regra, faria estudo fisiológico, né? A pergunta que eu acho que ia ser mais difícil responder é o seguinte: se no estudo vier negativo, põe ou não põe o marca-passo? Aí é que está a questão. Porque tem alguns trabalhos que mostram que esses pacientes com bloqueio de ramo esquerdo e síncope, eles invariavelmente evoluem para BVT. E a gente já teve 2 casos desses. Um, graças a Deus, a gente conseguiu diagnosticar no estudo fisiológico invasivo, e o outro deu entrada no pronto-socorro com o BAVT. Graças a Deus não foi a hora. Então, é difícil, né? Mas com relação ao bloqueio de ramo esquerdo e estudo fisiológico, eu indicaria sempre. Tá? Segunda questão, com relação ao contrassenso, o que é muito discutido é você ter a assistolia, né, espontânea, que é o que você pega no loop, e a assistolia induzida, né? Isso é muito questionado. Agora, minha opinião pessoal, é óbvio que é contrassenso, que apesar da resposta ao tilt, a resposta vasodepressora e mista não poder ser, como é que se diz, poder ser encarada como uma resposta que vai ser espontânea, a resposta cardioinibitória no tilt, ela tem um valor preditivo positivo alto. Então, aí mora para mim o contrassenso. Então, nesses casos, 20 segundos de assistolia, eu indico o marca-passo. Tá? Eu não trataria primeiro com fármaco, até porque não tem muita evidência, né? E 20 segundos de assistolia, para degenerar para uma fibrilação ventricular, não é difícil. Bom, mas é isso. Queria parabenizar as apresentações, eu queria fazer uma pergunta realmente de clínico. Tá? E é muito comum você ter em consultório síncope. Quando se encontra a cardiopatia estrutural, a gente já tem realmente estudos mais determinados do que a gente fazer. Agora, dentro de uma investigação de síncope, sem cardiopatia estrutural evidente, uma investigação clínica simplesmente com um tio de teste encontrando uma neurocardiogênica, mas o paciente continuando com sintoma. Até onde vocês vão com a investigação clínica? Vocês pagam o tio de teste? Que pacientes vocês mandam para eletrofisiológico? Como é que vocês determinam a investigação? Porque a grande maioria, muitas vezes, fica realmente sem um diagnóstico determinado. Nesses doentes que a gente não tem
à cardiopatia estrutural evidente, que são a grande maioria de consultórios? Bom, doutor Cláudio, o que acontece? Assim, você já descartou, ele não tem cardiopatia e o tipo de teste foi positivo. O grande problema dessas vezes é que assim, as medidas, elas são muito pouco, pelo menos é o que eu sinto no consultório. Quando eu já tive pacientes que eu recebi, eu perco 1 hora na consulta explicando para ele o que é a medida, o que ele tem que fazer, e ele sai de lá insatisfeito, porque ele prefere sair de lá com a receita de um remédio. Então ele não bebe água, ele não aumenta a ingesta, ele não faz exercícios. Então isso é um problema. E depois ele se encopa de novo, ele vai num outro colega, e o colega prescreve qualquer remédio, ele sai mais satisfeito. Então eu acho que você me perguntou até onde, se eu tenho certeza, eu já estruturei, já tirei essa parte. Agora, o lúper implantável, primeiro eu tenho que saber se o paciente realmente está sendo tratado. Porque muitas vezes ele fala que está sendo tratado, mas ele não faz nada daquilo que você determinou. Agora, se ele realmente está sendo tratado, está fazendo todas as medidas, realmente eu acho que o lúper implantável, nesses casos, seria uma excelente ferramenta. No entanto, no nosso meio, realmente, ele é muito subutilizado, porque, primeiro, é um procedimento invasivo, o paciente muitas vezes recusa-se a isso, e segundo, a maioria dos convênios não paga esse procedimento. Roubou minha resposta aqui, mas eu só queria acrescentar o seguinte, não basta afastar só a cardiopatia estrutural, afastar a canalopatia é muito importante, às vezes é difícil, porque não tem o hábito de olhar todo dia, mas é importante não só pensar na cardiopatia estrutural como na canalopatia. E com relação a continuar estudando esse paciente, acho que eu concordo com o doutor Cecília, que até o que o próprio consenso europeu determina, né? Avaliação precoce de síncope de origem determinada. Desculpa, você falou do tilt positivo, né? Não, então não. Mas eu também faria a mesma coisa. Eu vou defender o tilt trem, porque os dois comentaram que o grande problema é a falha. Isso na vida é típico. Você parou de fazer um treinamento, você descondiciona. Então, em tudo que eu assisto, e assisto muito, o tilt training tem sido de utilização, desde que a aderência seja adequada. Uma outra coisa que a gente precisa entender nas recomendações desses pacientes, que são os frequentes do consultório, é que mais de 90% deles tem o quadro de síncope quando febris, tomando algum antiespasmódico, um antipirético, então é onde que desmaia mais. Ingesta hídrica e exercício físico parece que é uma desgraça, ninguém faz. Parece que o único indivíduo que faz ingesta líquida e exercício é o peixe, que está dentro do aquário. Tem alguns que estão mais ou menos baleando ultimamente, né? Mas a gente não observa isso. Então o que a gente percebe são inúmeras considerações, mas pouca efetividade numa gama de pacientes imensos. Pedi um levantamento aqui de mão de quem já desmaiou nesse consultório, desse anfiteatro, dá 30%. Você pode fazer o teste. E não tem exercício adequado. Então eu volto a defender o tilt training, tá? Que eu acho que é fundamental, pelo menos um alento. Se sai sem o seu remédio, sai com uma orientação. Dentro da utilidade, não é só o benefício, mas a adesão. E a adesão é baixa, né? Não, mas isso, o paciente é teimoso, a gente é teimoso. Vai falar só do paciente, a gente é teimoso. Então, é difícil fazer o cara tomar água, fazer o exercício. É difícil fazer um homem usar meia calça. Eu quase não consigo fazer isso, né? Então, a coisa não é contraindicada, longe. O problema é a adesão mesmo. O grande problema, eu acho o seguinte, é muito fácil quando a gente tem isso em criança, porque a mãe faz, tá? As mães, as crianças que eu tenho com 5 mil cardiogênicos, a mãe faz tudo. A mãe faz o menino beber 3 litros de água, ela faz fazer tilt-training. Depois, quando ele entra na aborrecência, né, literalmente falando, e a gente, no nosso dia a dia, é muito difícil você fazer o paciente se conscientizar de fazer. E eu acho que nesses casos,
você encaminhar às vezes para centros de reabilitação que têm treinamento, ajuda muito, principalmente na aderência desse paciente, até ele realmente se condicionar. Realmente, às vezes, você está associado a centros que têm esse treinamento, tá? Isso realmente ajuda bastante na aderência desses pacientes. Só mais um ganchinho, posso falar alto? Em relação ao café. O que vocês me falam em relação ao café e síncope neurocardiológica? Síncope dessas maneiras. Vocês leram o último estudo? Não. Então tem alguma coisa correndo solta que o café tem feito benéfico nesse tipo de paciente. Tomem café, não descafé. Quero agradecer então ao doutor Fernando, à doutora Cecília, pelo brilhantismo das apresentações, a essa plateia lotada e interesse que o tema ele realmente desperta. Obrigado a todos.